bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da FATD. E como você já sabe, esse podcast vem trazer temas muito importantes para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Sempre com temas bem atualizados, com convidados muito especiais. E eu espero que, assim como a gente já vem trabalhando semana após semana, que você possa aproveitar o máximo e realmente conseguir absorver o melhor que a gente pode trazer aqui dentro do podcast da FATD, é claro, né? E hoje, não diferente das outras semanas, estou com uma convidada muito especial, tomando todo o cuidado, minha gestora, inclusive, que com certeza tem muito para acrescentar pra gente. Vou trazer algumas coisas aqui pessoais, minhas experiências com ela, que eu sei que vocês vão gostar, mas deixa ela se apresentar para vocês. Então, Lari, seja muito bem-vinda a esse podcast. Vou pedir para você se apresentar pro pessoal e explicar um pouquinho quem é você, essa maravilhosa aqui. Quem é a Larissa? Exato, todos queremos saber. Pode se apresentar. Olá, Lari. Pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Larissa, sou consultora aqui na FATD. Eu tenho 32 anos, né? Vou pular essa idade, a gente vai. Até os 30 ainda dá pra levar, né? Depois as coisas mudam. Eu brinco que a minha principal função hoje é ser tia, né? Eu sou tia de 4 sobrinhos, 4 crianças maravilhosas, e eu sou aquela tia babona, que se bobear, pego foto aqui, daqui a pouco tô mostrando foto no vídeo, enfim, né? Mas eu estou na FATD há 5 anos, comecei trabalhando, minha trajetória profissional, na verdade, ela começa lá no varejo, então eu comecei trabalhando como vendedora, caixa, subgerente, gerente. Fiquei um tempo trabalhando numa tradicional loja de artigos infantis aqui em Campinas. Depois fui transitando ainda dentro do varejo. Sou formada em administração de empresas. Tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas. Estou cursando a segunda pós-graduação agora em educação corporativa, né, até para poder trazer mais conteúdos, dinamizar aqui o nosso trabalho enquanto consultoria. Quando eu fui trabalhando, né, e aí trazendo um pouquinho de onde que eu me encaixo aqui dentro da FATD, depois de trabalhar um tempo no varejo, eu brinco que na minha graduação, quando eu fiz a faculdade, a administração normalmente, eu não sei nem se hoje ainda é assim, né, que eu tava entrando numa crise existencial, fiz 10 anos de formada esse ano. Mas a graduação, quando você se forma em administração, o último ano você precisa escolher um eixo, uma especialidade, né? Então psicologia não, RH, marketing, finanças ou logística, né? Quando eu fiz a faculdade. E até então, quando eu fui trabalhar e estava trabalhando e fazendo a graduação, e a minha ideia principal era para ir para a área finanças. Eu sempre quis terminar a faculdade, administração, entrar em contabilidade, então me especializei na área de finanças. Nesse meio tempo, eu saí de onde eu estava, do meu trabalho, né, como gerente de uma rede de lojas infantis, de artigos infantis aqui em Campinas. E eu fui trabalhar, depois transitei em alguns outros momentos dentro do varejo, e fui trabalhar como coordenadora de projetos no sistema prisional. E aí eu brinco que é onde eu descobri a minha paixão por pessoas, né? Até então eu gostava de números exatos, estava ali e tal. E ali no sistema prisional eu fiquei 5 anos, quase 5 anos ali trabalhando nessa fundação. E foi onde eu tive esse primeiro contato com o desenvolvimento humano. Eu, como coordenadora de projetos, então eu coordenava 22 unidades aqui unidades prisionais aqui na região metropolitana de Campinas, com projetos voltados para educação, ressocialização, incentivo a teatro, cultura, arte, enfim, né, qualificação profissional para homens e mulheres em privação de liberdade. E ali foi onde eu me descobri essa pessoa que adora pessoas, né? Terminando, fiquei durante o meu tempo, eu falei, não quero mais, não é a minha área, eu terminei a graduação, não, minha área não é finanças, minha área é pessoas. Engraçado que eu falo que eu pago a língua até hoje, né? Porque na época da graduação, eu não quero, imagina, RH ela tava no meu 4º lugar do ranking dos 4, né? E aí, quando eu saí do sistema prisional, me identifiquei trabalhando com pessoas, vim para a FATD, para um projeto que nós tínhamos lá em 2019, nós atendimos a Guardinha aqui de Campinas, né? Uma instituição tradicionalíssima, a Guardinha tem mais de 80 anos.
né? E nós atendíamos ela fazendo a captação, né, de empresas para que essas empresas contratassem jovens aprendizes com deficiência. Então é um projeto muito bacana da Guardinha aqui, que é o Lab Inclusão. E aí nós começamos a fazer essa ponte, essa prestação de serviço para a Guardinha, e foi o momento em que eu vim para a consultoria, fazendo principalmente esse trabalho. E aí, aos poucos, dentro da organização, do crescimento que a consultoria foi tendo, eu fui crescendo junto, né? Fui me apaixonando pela área de recursos humanos, eu já tinha me apaixonado por pessoas, aí fui conhecer um pouco mais do que era o RH, porque a minha experiência com RH ela era apenas na graduação, né? Em 2, 3 matérias ali que a gente tem dentro da administração. Na FATD foi onde eu fui descobrindo esse universo que explorando exatamente, que o RH traz, E aí já são 5 anos. 5 anos. E olha, vou falar pra você, tira de letra, viu? Olha essa menina em ação, que loucura. E hoje, o que você faz na FATD? Qual é o seu papel aqui dentro? Hoje na FATD eu faço a gestão, né, dos programas, dos projetos, como coordenadora de projetos da consultoria. Tudo aquilo que envolve a parte de treinamento e dos subsistemas de RH, ele está dentro das minhas atribuições. Então, fazer a gestão tanto do trabalho com os clientes, elaboração dos cronogramas, direcionamento dos consultores, né? Quem aplica o quê, onde ele vai trabalhar, quais são os principais objetivos que nós temos com os clientes e quais os caminhos que a gente vai seguir para poder alcançar, né? E eu brinco que aqui a gente faz um pouquinho de tudo, né? Então, automaticamente, eu me envolvo também. Hoje, a minha principal responsabilidade é nesse segmento aqui na FATD, né? Mas você acaba dando um pitaco entre os nossos outros programas. Então, o programa FATD Skills, o programa de atração de talentos. Então, a todo momento eu tô dando um pitaquinho ali, vou colocando um dedinho ali em cada uma das áreas. Perfeito. E aí, quando a gente fala do RH, né? Hoje você tem esse olhar realmente mais analítico para o RH nessa questão da estruturação. Traz aqui um pouquinho pra gente o que seria o RH ágil que a gente trabalha tanto hoje, que a FATD realmente visa, tem esse olhar. O que seria esse RH ágil? Acho que é importante a gente ser... A palavra ágil, ela traz muito pra gente o sentido de velocidade, né? Então, tudo que é ágil significa que no senso comum é rápido, né? Nem sempre, e aí dentro do RH ágil, a gente traz muito essa questão da velocidade, então ele vai estar atrelado ao tempo, mas ele também está atrelado muito a uma assertividade, né? O RH ágil, ele vem surgindo, o RH ele vem se transformando, né? Assim como tudo ao longo da sociedade, né? E o RH ágil, ele surge principalmente a partir do Manifesto Ágil, né? Que foi um movimento que aconteceu lá em Utah, nos Estados Unidos, do grupo da tecnologia. Então os programadores, desenvolvedores de softwares, o que eles começaram a entender? Eles entendiam que normalmente eles tinham um projeto para fazer uma entrega. Então essa entrega, ele cometia a data de início e a data de final ali para fazer a entrega para esse cliente. E nem sempre as coisas iam bem, chegavam ali até o final. Ou quando chegava ao final, você olhava e falava, nossa, acho que não tá legal, não era isso que o cliente esperava, essa expectativa do cliente, né? Então eles criaram esse manifesto para poder dizer e mudar a mentalidade das pessoas no geral, para poder priorizar entregas curtas, então ciclos curtos de entrega, a comunicação e a colaboração. Então, e é um manifesto bem interessante para a gente poder acompanhar, né? Para quem tiver ali, dá um Google aí também, você vai conseguir acompanhar esse manifesto, porque ele vira base para várias outras coisas, né? A gente traz dentro dos próprios treinamentos, né, o desenvolvimento de habilidades. O nosso programa é FATD Skills, que é o programa de desenvolvimento ágil de habilidades, né? Ele tem um período curto ali, né, 3 meses, um período para a gente poder trabalhar e desenvolver algumas habilidades, mas ele está muito ligado a essa assertividade, que o ágil ele vai estar sempre atrelado a essa assertividade. E trazendo essa filosofia do Manifesto Ágil, que saiu lá do TI para o RH,
A mentalidade dos profissionais do RH também ele está alterando nessa entrega de ciclos curtos, né? Então, eu preciso estar muito próximo das pessoas, porque aí dentro do RH, o RH ágil, ele vai priorizar, além dessas entregas constantes, a colaboração, a comunicação, né? A flexibilidade e a adaptação. Porque em um mundo que a gente está nessa velocidade de coisas, quanto mais rápido a gente se adapta, né, mais resultado a gente tem. E o resultado ele vai vir a partir da aproximação com as pessoas. Perfeito. E até puxando esse gancho da aproximação de pessoas que você traz, eu queria que você trouxesse pra gente qual é o papel, a importância do gestor na hora de desenvolver esse RH ágil. Então, quanto ele tem ali de parcela de importância ali dentro para realmente fazer com que esse RH tenha realmente esse olhar mesmo de agilidade, de forma que ele não perca realmente essa assertividade. Exato, Carol. Eu acho que a gente fala que sempre o papel da gestão, ele é fundamental, né? Ele é fundamental para dar direcionamento, ele é fundamental para desenvolver, né? Esse gestor, ele vai estar sempre com um olhar muito atento àquilo que está acontecendo à volta dele, né? E quais são as características que ele vai precisar desenvolver na equipe, e para ele poder conseguir isso, ele vai precisar conhecer essas pessoas, né? Então ele vai precisar se aproximar dessas pessoas, para poder entender onde estão as dificuldades e agir nessas dificuldades. Senão eu espero, né, enquanto gestora, muitas vezes a gente espera, e a hora que eu vou atuar para resolver aquele problema, que era um pontinho, ele já virou uma bola de neve. Né? Dentro das metodologias ágeis, né, tem algumas ferramentas, metodologias aí, que a gente utiliza, que a gente conhece, enfim. Tem uma que fala que é o sprint, é uma terminologia dentro da metodologia ágil. Tá? O que é esse sprint? Ele é um intervalo de tempo. O que são esses intervalos de tempo? Normalmente quando a gente tem um projeto, eu defino ali. Então a minha ação, o meu problema, ele vai ser solucionado em 2 meses. Dentro dessa solução, do início do projeto, da finalização do projeto, eu preciso programar e ter algumas checagens. Né? Essa checagem, então esse período vou checar daqui uma semana. Esse período de 7 dias, de uma semana, a gente chama de sprint. Né? E aí nesses sprints é o momento em que a gente vai alterando a rota, organizando a rota. Né? E o papel do gestor nessa transformação é justamente isso. Ele vai precisar organizar, ele vai precisar entender quais são as dificuldades do time que ele tem, né? E muitas vezes uma intervenção que ela vai precisar ser rápida, né? Nem sempre vai dar para esperar até o final do projeto para você poder intervir, mas ela vai precisar ser assertiva, né? Então, não no atropelo, né? Então, algumas características ela vai ser importante. Por isso que o papel do gestor ele é tão importante no desenvolvimento dessas pessoas. Legal. Entender qual é a dificuldade do time e agir em cima disso. E aí, vamos dizer assim, eu sou gestora, eu entendi que eu precisava realmente ter esse olhar. Como é que eu sei se o meu RH ele tá realmente voltado a isso? O que eu preciso identificar no meu RH ali para entender se ele ainda é tradicional, né? Aquele RH que a gente já vem cultuando ali há alguns anos, para realmente fazer essa transição para o ágil. O que a gente identifica ali? Quais são as diferenças mesmo entre eles? Legal. Quando a gente fala dessa transformação, e o RH tradicional, a gente sempre fala que tudo que a gente precisa fazer é importante ter processos. Né? Então, a organização do trabalho, mas esses processos, eles não podem nem devem ser engessados. Né? Então, eu preciso estar atento para poder olhar como é que esses processos estão estruturados. Né? Algumas características do RH lá atrás, né? Não só do RH, mas acho que da sociedade como um todo. Né? Você tinha muito uma burocratização e um engessamento de algumas coisas. Então, essa caneca precisa ficar aqui. Ela vai ficar aqui ad eterno, né? Às vezes eu não tenho uma visão dessa mudança. Então, para trazer a equipe, tirar essa equipe, e aí a agilidade, né? Esse RH ágil, ele é uma constante saída da zona de conforto. Porque a todo momento eu vou precisar olhar para o processo e adaptar esse processo, né? Eu vou precisar olhar para a situação, para o que está acontecendo e pensar em algumas mudanças e alterações, né? A gente fala muito
dessa evolução, não só dos processos, da estrutura hierárquica do mercado, mas também do olhar das pessoas, né? As pessoas estão vendo o ambiente de trabalho de uma maneira diferente, as pessoas estão vendo a construção da sua carreira de uma maneira diferente, né? Eu acho que pós-pandemia para cá, o sentido do trabalho mudou bastante, né? E quando eu tenho um RH engessado, quando eu tenho uma equipe que ela ainda está lá atrás, preso a um sentido de hierarquização, né, que a gente fala desse senso de hierarquia, desse processo que ele não pode ser revisto, ele não pode ser mudado, eu também engesso e eu afasto as pessoas. O RH ágil, ele é um RH que ele precisa estar próximo para entender quais são as dificuldades, né? Não só das pessoas internas, né? A gente brinca que toda empresa tem os clientes, né? E sempre são dois tipos de clientes, que são os clientes externos, que é aquele cliente que consome o produto, o serviço, que a gente se relaciona, e o cliente interno, né? Que é o colaborador, né? E o RH tendo essa mudança aí de mentalidade, né? De saída da burocracia para adaptação e flexibilidade, eu consigo me aproximar mais desse cliente interno. E é esse cliente interno que vai fazer com que o nosso cliente externo ele seja percebido, ele consiga consumir, seja um produto, seja um serviço, que atenda a expectativa dele. Legal. E aí, Lari, até para entender, existe uma receita de bolo para eu começar? Olha, eu vou precisar passar por isso, para que esse processo de mudança no RH aconteça? Ou é caso a caso? Depende muito. Quando a gente vai olhar para essa mudança, ela vai sempre partir primeiro de uma mudança de mentalidade. Então, primeiro eu vou precisar conhecer as pessoas, qual é a cultura da empresa, né? A gente fala muito do fit cultural, que é como a empresa se organiza, né? Como as coisas acontecem, quais são os seus valores, quais são os comportamentos ali que estão no dia a dia, né? Algumas culturas e algumas equipes, elas têm, a gente fala dessa mentalidade um pouco mais engessada, né? Essa mentalidade um pouco mais fechada, mas dificuldade de lidar com a mudança, dificuldade de lidar com o novo, né? Então, o primeiro passo para você conseguir implementar, principalmente as mudanças, trazer esse olhar da flexibilidade, da agilidade, da assertividade, é trazer as pessoas, conhecer essas pessoas, entender como é que elas pensam, o que elas precisam para poder desenvolver isso, né? E aí a gente vai para os processos. Né? Porque aí eu vou precisar olhar, redesenhar os processos. Às vezes não é, e a gente sempre fala que o processo de consultoria, ele não é o inventar a roda, né? Não é descartar tudo aquilo que está sendo feito, muito pelo contrário. É fazer com que aquela roda rode um pouquinho melhor, né? Quando a gente vai estar lá andando com o carro e o pneu tá meio murchinho, você vai parar no posto, dar uma calibradinha e ele volta ali para poder funcionar, né? Quando a gente olha para os processos, às vezes é olhar para a organização que a empresa, que o setor, né, tem e reorganizá-los. Falar, isso aqui, às vezes ele tá um pouquinho longo demais, né? Aqui na FATD a gente tem o nosso serviço que faz esse mapeamento, descrição dos processos, né, estruturação desses processos, que é justamente isso. Eu vou sentar, entender com as pessoas que executam aqueles processos, então eu vou precisar me aproximar dessas pessoas, né, entender como isso acontece, ouvir, por isso que dentro do RH ágil, uma das principais características é essa comunicação transparente, essa comunicação que ela vai fluindo, né? Porque eu vou precisar ouvir dessas pessoas para entender o que poderia ser diferente. Porque muitas vezes a solução do problema, a solução da dor daquele setor, da empresa, do próprio departamento do RH, ele está na equipe, né? Então, por isso que essa aproximação, e quanto mais rápido eu tenho a informação, quanto mais rápido eu tenho o problema, mais rápido também eu vou tomar a decisão, né? Mais rápido eu vou conseguir corrigir, né? Então, por isso que o ágil ele não é só velocidade, né? Então, eu preciso ter informações. Hoje a gente vive numa era que a gente fala que os dados é o novo petróleo, né? Então, muito do que a gente faz precisa desses dados, dessas informações. Né? E na globalização é isso, o dado eu tenho a todo momento. Né?
tem uma série na Netflix, foi bem divulgada, acho que tem uns 2 anos mais ou menos, que ele fala do dilema das redes. Uma série muito interessante. E aí ele traz como que o algoritmo nos escaneia, né? E como é que mantém a gente ativa ali, né? Mantém a gente ativa ali, né? Como é que você abre seu celular todos os dias às 10 horas da manhã, no iFood ali, por algum momento, vai pedir um doce, pedir um almoço e tal. Uma semana que você ficar sem, o iFood ele vai te mandar uma mensagenzinha, né? Te lembrar, né? Não é só porque ele se preocupa com você se você tá com fome ou não, né? Os dados que você gerou ao abrir o seu aplicativo, né? Os dados que foram passados ali, ele gera isso, né? Então ele gera uma ação, né? Ele gera um levantamento de necessidades. E no RH não é muito diferente, né? Quanto mais essa cultura de dados nós tivermos, né? Então, que informações que eu preciso para poder medir o clima, para medir a satisfação, né? Todos os dados que eu tenho, ele vai me ajudar a tomar decisões mais sólidas, né? A gente fala dessa mentalidade do RH Data Driving, né? Que é esse olhar para dados, né? Esse setor que ele vai ter um embasamento na tomada de decisão dele a partir dos dados que ele coleta, né? Então, a partir dessa interação aí com os colaboradores, com as equipes. Essa interação eu acho que é essencial. A gente trabalha muito essa questão da comunicação. RH, gente, comunicação precisa acontecer. E aí, pensando nisso, eu vou até trazer aqui uma vivência nossa, minha e da Larissa. Que medo! Você vai me entender. Ó, eu vou até pedir para ela pegar leve aqui comigo. Eu cheguei na FATD trabalhando desde os 14 anos naquele CLT com RH tradicionalíssimo. Chega uma Carol aqui totalmente doida das ideias, falando, meu Deus do céu, caí num lugar que eu preciso seguir aquele padrão, aquela hierarquia, aqueles processos bem engessados realmente, enquanto com a Larissa, gente. Essa gestora que tá nesse RH ágil, que tem esse olhar realmente voltado para o colaborador, para a comunicação, e isso foi um choque para mim. Então eu imagino que para você tenha sido também uma dificuldade. Como é que eu lido com esse colaborador engessado e que eu preciso criar realmente essa afinidade, essa confiança e de realmente trabalhar com ele nesse processo de mudança do RH? Carol, eu acho que é sempre um desafio. Foi um desafio difícil? Fala pra gente. Imagina, tá ótimo. Continuo, tá, gente? Semanalmente, eu chamo a Lari, me ajuda aqui, por favor. É normal. Tá ótimo. Mas eu acho que é sempre um desafio. Eu sempre falo que os desafios ele vem dos dois lados, né? Porque você tem um desafio e acho que esse entender de onde vem essa pessoa, né? E aí é interessante porque o nosso trabalho de consultoria, e eu vou fazer o paralelo agora de 2 momentos, tá? O nosso interno e o externo primeiro com os nossos clientes, depois o interno. O nosso trabalho de consultoria ele é muito engraçado, porque quando a gente fala do RH interno de uma empresa, né? É um RH que ele tá ali dentro da empresa, então ele vai lidar com uma única cultura, né? Então ele vai ser mais fácil de direcionar mais fácil, talvez menos difícil, de direcionar os colaboradores, né? De trabalhar uma cultura sólida, né? E aí quando a gente vai pro nosso trabalho enquanto consultor, que eu acho que é um desafio fantástico, uma das coisas que mais me brilha os olhos na consultoria, a gente tem esse contato com várias culturas diferentes, né? Com vários perfis diferentes. Então, a partir dessa integração, dessa interação, é onde a gente consegue entender, né? Lembra que eu falei que para a gente poder mudar um pouco dessa mentalidade do RH tradicional para o RH ágil, eu preciso entender essas pessoas, eu preciso entender o departamento, eu preciso conhecer, né? Então, o nosso primeiro trabalho enquanto consultoria também é entender, também é conhecer, também é entender essa cultura das empresas, também é entender como é que as pessoas ali estão organizadas, o que elas acham, o que elas pensam, para que a gente consiga de fato trazer um resultado ao final do processo, né? Não dá para poder você fazer uma alteração, né, ou uma grande mudança sem as pessoas estarem ali próximas. Por isso que a colaboração e a comunicação ela é tão importante, né? E os dados eles são fundamentais para que a gente consiga fazer isso, né? Esse histórico ele é importante para que a gente consiga fazer isso.
E aí quando você chega, né, e agora trazendo o interno aqui também, mas quando você chega com uma história, com um referencial, que ele é diferente, que ele vai passar por um processo de adaptação, né? E é constante a adaptação, né? A todo momento a gente está ali mudando, adaptando, ajustando. Por isso que essa agilidade, ela é esses ciclos curtos de entrega, né? Então, a todo momento, e aí uma característica fundamental dentro de uma mentalidade ligado ao ágil, é esses feedbacks constantes, né? Então, constantemente a gente está conversando, constantemente a gente está direcionando, né? E isso para o RH hoje, que ele quer ter esse olhar estratégico, né? A todo momento, o departamento de recursos humanos, ele vai precisar estar próximo a essas lideranças, né? Ele vai precisar estar próximo a essas pessoas para poder dizer, olha, aqui tá legal, isso aqui mudou, né? Essa percepção desse colaborador aqui, a gente recebeu essa informação, como é que a gente trata essa informação? Eu preciso integrar as pessoas, eu preciso direcionar as pessoas, enquanto gestão, óbvio, né? O RH, ele não faz a gestão das outras pessoas, né? Mas ele ajuda, ele auxilia a liderança, né? Ele dá esses direcionamentos. Por isso que esse olhar estratégico, e o RH hoje, eu acho um departamento muito interessante, né? Porque ele é um departamento que ele está ligado a todos os outros. Então, o RH hoje ele tem contato com vendas, com financeiro, com comercial, com suprimentos, com logística, enfim, todos os departamentos da empresa, ele vai acabar no RH, porque ele está trabalhando com o principal capital, né, que é o capital humano. Né? Tem uma frase do Simon Sinek, que é um palestrante norte-americano, e aí ele fala assim que os nossos clientes são pessoas, né? Os funcionários são pessoas, os colaboradores são pessoas, né? Os nossos líderes ali são pessoas, né? E se você não entende de pessoas, você vai ter dificuldade de entender de negócio, né? Então, a todo momento, a gente vai precisar se relacionar com essas pessoas. Por isso que esse RH ágil, ele vai ser focado muito nessa interação, nesse relacionamento, né? Por meio, óbvio, dessa velocidade das informações. Quanto mais informação eu tenho, melhor é a minha tomada de decisão. Legal. E aí, quando a gente fala do RH trabalhando justamente com os setores, o que é esperado? Como é que isso vai refletir ali naqueles setores? O que é esperado? Então, a gente começou ali a trabalhar de uma forma mais estratégica. Como é que isso vai impactar no meu comercial? Como é que isso vai impactar ali no meu operacional? O que é esperado? Legal. Eu acho que o resultado principal, Carol, quando a gente fala desse trabalho estratégico do RH, e essa metodologia ágil, ele vem muito ligado a essa estratégia, né? Óbvio que toda empresa ela visa sempre o lucro, né? Então a empresa para ela se manter, precisa ter o lucro, né? Então precisa ter produtividade, né? Então, o trabalho do RH é ser esse departamento estratégico que traga essa produtividade, que consiga potencializar o melhor que esse colaborador, seja por como eu falei, não diretamente com a gestão dele, né? Então, não é o RH que vai falar, ó, faz isso, faz aquilo, ó, salvo o gestor de RH com a sua equipe dentro do RH, né? Mas quando eu vou lá para o departamento comercial, às vezes a minha liderança do comercial, ele está com alguma dificuldade, né? Seja de clima dentro do comercial, seja às vezes de conflito entre a equipe, né? Às vezes de rotatividade dentro da equipe, né? E aí é importante porque esse RH, quando ele vai para esses dados, para essas informações, que ele consegue fazer um acompanhamento desses indicadores. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa rotatividade, quando eu falo de turnover, né, que é essa rotatividade dentro da empresa, dentro do setor, o RH ele precisa estar atento a esses dados, né, ele precisa ter essa mentalidade ali para poder olhar para esses dados, e a agilidade ele vai vir na tomada de decisão. Então, peraí, o nosso turnover hoje dentro da área de produção, por exemplo, ele está muito alto. RH, o que a gente pode fazer? Então, eu vou chamar essa liderança, eu vou me comunicar com ela para poder entender o que está acontecendo e eu vou pensar algumas ações.
né? Essas ações, de novo, elas podem ser feitas internas, elas podem ser buscando parceiros externos, né? Às vezes uma ação ali de motivação, uma ação de valorização, né? A criação, muitas vezes, de uma política de benefícios, né? Tudo isso ele vai dar suporte, ele vai dar esse embasamento para que o colaborador, para que a pessoa ela consiga desenvolver bem o seu trabalho, né? Então, primeiro, o RH vai precisar entender esses dados, ele vai precisar entender isso, porque aí a atuação dele com os outros setores da empresa vai ser assertiva, né? Senão, às vezes, a gente tem a sensação que está acontecendo alguma coisa em um setor, está acontecendo alguma coisa em algum departamento, mas às vezes a tomada de decisão ela não acontece, né? Então, o esperado principalmente, né, dessa interação do RH com os outros setores é que esse resultado ele consiga trazer, né? A gente sabe que, por exemplo, o turnover dentro da empresa, essa rotatividade, ele é um grande problema financeiro, né? Porque eu contrato, então tem um custo de contratação, seja interno, seja externo. Esse colaborador, ele não fica, então eu contrato, depois eu tenho tempo para treiná-lo, para poder desenvolver, e aí depois de um tempo ele vai embora. Eu vou ter um custo também de desligamento, né? Quando o RH, por meio dessa mentalidade de dados, por meio dessa colaboração, dessa agilidade, né? Ele consegue identificar isso. A gente pensa um plano de ação para que esse turnover seja minimizado, automaticamente eu estou diminuindo o custo para a empresa, né? Eu tenho um ambiente melhor, eu tenho pessoas que ficam, eu tenho uma comunicação interna que ela flui melhor, né? Eu tenho um fluxo de processo que acontece melhor. E aí, as pessoas ficando, a produtividade aumentando, automaticamente vem o tão sonhado lucro, faturamento que toda empresa precisa. É o resultado final que a gente quer buscar, né? Exatamente. E aí, você trouxe essa questão da rotatividade, então a gente está trabalhando internamente, né? Com aqueles colaboradores que nós já temos ali na empresa que a gente gostaria de reter, né? Reter aquele talento. Como é que o RH Ágil trabalha, então, na contratação? Qual é a estratégia ali para realmente conseguir acertar, ser mais assertivo nessa entrada desses candidatos aí? Legal. Quando a gente fala no processo do RH, uma característica que agora te dá para diferenciar até também desse RH um pouco mais tradicional, né? E até para a gente poder se atentar, às vezes a gente, enquanto RH, não está nesse momento com essa mentalidade, né? Às vezes, por exemplo, processo de recrutamento e seleção, eu abro a vaga, então preciso contratar um analista, um auxiliar logístico. Eu só deixo para trabalhar nessa vaga quando essa vaga surge, ok? Então, de novo, processo hierárquico, tem um processo para seguir as etapas ali, e às vezes eu não penso como é que é aquela etapa, né? Eu não analiso como é que aquele processo ele está estabelecido. Quando a gente fala do RH ágil, significa que eu estou um passo aí à frente também. Então, eu estou observando como é que a sociedade hoje, como é que está o mercado de trabalho, né? Lembra dos dados? Então, o que a gente tem? Como é que está o índice de emprego, de desemprego? Como é que está a PIB? Como é que está um monte de coisa que vai impactar o seu negócio, que vai impactar as pessoas estarem na empresa ou não, né? E aí tem uma outra terminologia, a gente fala bastante de alguns termos em inglês aqui, mas é muito tranquilo, que é o Employer Branding. O que é isso? É a marca empregadora. Então, como é que a gente... E aí vem essa sacada, né, quando a gente fala dessa mentalidade ágil, desse estar um passo à frente. Quanto mais eu trabalhar a minha marca empregadora, quanto mais eu ser visto, mais pessoas elas vão querer estar na minha empresa. Seja por ambiente, porque o meu amigo, meu tio, meu primo indicou porque trabalhar lá é legal, porque tem um plano de carreira, né? Porque tem um plano de cargos e salários, né? Quanto mais eu trabalho, porque tem ações de endomarketing, quanto mais ações eu faço para trabalhar essa marca empregadora, o que significa? Às vezes eu abro um processo seletivo e muitas vezes eu nem preciso abrir um processo seletivo, porque as pessoas já estão ali, ou seja por LinkedIn, ou seja por indicação, né? Olha, eu quero trabalhar com vocês, né? Gosto desse, olha que interessante, né? Às vezes você consegue até fechar algumas vagas por indicações, né? Porque
a sua marca empregadora está sendo tão bem trabalhada, e aí é o trabalho colaborativo, né? Porque se a gente está falando de um RH estratégico, ele vai se relacionar com os outros departamentos. Então, ele vai se relacionar com o marketing, ele vai se relacionar com a gestão, né? Então, eu trabalho essa imagem para que o processo seletivo, para que o processo de atração de talentos, ele seja fluido, né? Então, as pessoas querem estar lá, né? As pessoas vão buscando isso. Então, muitas vezes a gente cria um banco de talentos, né? Nas páginas de LinkedIn, sites, um trabalho conosco ali, né? Então, aí vem a importância de novo dos dados. Abrir uma paginazinha do trabalho conosco, eu vou precisar acompanhar. As pessoas estão se candidatando? Se em uma semana eu não recebi, um mês, o que seja, não recebi nenhum tipo de candidatura, como é que nós estamos trabalhando a nossa marca empregadora? Aí a gente vai para essa velocidade, né? Porque o trabalho tem o dado que as pessoas não estão muitas vezes interessadas em trabalhar conosco, não está vindo uma busca espontânea, né? Uma procura espontânea, tem o dado. O que a gente vai fazer enquanto RH? Vou pensar em mais ações de endomarketing? Vou divulgar? Porque às vezes as empresas fazem muitas ações internamente que são fantásticas, né? Que valorizam o colaborador, que valorizam o ambiente, que entrega resultados, né? Mas muitas vezes não é divulgado. Então, o RH faz o papel dele, tá aqui fazendo o papel dele, mas na interação com o outro setor, essa agilidade às vezes ela não acontece. E aí não tem como. E aí eu queria entender, a gente está num momento aqui, no mundo da tecnologia muito latente, né? A gente está falando de algoritmo agora, então a gente sabe que a tecnologia ela está avançando demais e cada vez mais ela consome muito do nosso tempo, da nossa vida, né? E ela está muito presente em todos os nossos processos diários. E aí eu queria entender como é que a tecnologia ela impacta positiva no RH e negativamente. Como que o RH precisa administrar essa tecnologia? A tecnologia hoje ela é assim, como tudo, né? Se for bem pensado, usado, olhado, você consegue extrair coisas fantásticas, né? Só que sempre tem também aquele velho questionamento, né? A tecnologia vai tomar o lugar das pessoas ou não, né? A gente precisa estar em constante evolução. Então, enquanto RH, eu preciso olhar para as tecnologias que estão ali, porque eu preciso acompanhar o que tem acontecido no mundo, né? E aí eu vou pensar e vou refletir, né? Analisar como é que eu utilizo essa tecnologia em prol da equipe, das pessoas, do resultado do meu negócio, né? Do fortalecimento da marca, né? Da marca da empresa, da marca do produto, como é que eu uso isso, né? Então, a tecnologia ela é uma ferramenta fantástica, né? Eu acho que o impacto negativo dela, ele vem muito quando a gente não analisa como está sendo esse uso, né? A gente sabe que hoje redes sociais, ele impacta gestão de tempo, né? Ele impacta, a gente fala que as redes sociais hoje é o grande vampiro do tempo, né, das pessoas. 5 minutos, vou entrar no meu Instagram agora, eu parei rapidinho aqui, tô dando uma olhada aqui, vou entrar na minha rede social, tô olhando, e a hora que você vê, você piscou 1 hora, né? Algumas empresas têm políticas de restrição para isso, né? Então não pode utilizar o celular pessoal, às vezes redes sociais são bloqueadas, né? Mas também trabalhar a mentalidade desse colaborador, trabalhar essa conscientização, né? Porque uma coisa ele vai virar um efeito dominó, né? A partir do momento que eu permito que a rede social me sugue tempo de coisas, seja no trabalho, mas seja também na vida, né? O tempo de qualidade, o tempo que eu tô, em vez de conversar com as pessoas, eu tô aqui no meu celular, automaticamente vou precisar correr mais, né? Ou vai acumular outras coisas que eu deveria estar fazendo naquele momento, né? Então, hoje, para trabalhar principalmente com esse impacto, eu acho que um dos principais impactos negativos da tecnologia está muito, muito atrelado a essa percepção de tempo, o quanto que ele vai sugar o nosso tempo e a gente não percebe, né?
o quanto que vai gerando muito, e aí acho que você como psicóloga também consegue tem essa percepção, né? O quanto que a tecnologia ela tem gerado nas pessoas uma ansiedade, né? Principalmente as redes sociais, uma ansiedade que às vezes a gente nem sabe de onde vem, né? E aí quando você para poder pensar, para poder olhar, fala, nossa, eu tô aqui na rede social e tá me gerando um monte de sentimentos. Então, essa conscientização, né? Esse contato, essa análise das informações, do quanto que hoje a equipe, as pessoas da empresa, elas estão produtivas, elas não estão produtivas, né? O que nós, enquanto RH, podemos fazer para poder minimizar esse impacto, né? Para poder conseguir conscientizar as pessoas. Porque hoje, quando você consegue utilizar a tecnologia dentro dessa análise, ela é fantástica. Você consegue facilitar processos, você consegue facilitar a comunicação, né? Você consegue ter uma amplitude de alcance, né? Onde já se vê, às vezes nós fizemos recentemente um treinamento em Maceió, né? Então, estávamos aqui em Campinas, né, fazendo um treinamento, sei lá, nem sei quantos quilômetros tem daqui alguns tantos, né? Hoje nós temos clientes que nós atendemos que são de Cedral, que são de Votuporanga, né, que são de outras regiões do estado, que sem a tecnologia, às vezes ficaria inviável fazer isso, né? A comunicação entre as filiais de empresas, entre empresas multinacionais, isso facilitou muito, né? Mas essa conscientização, essa mentalidade, ela é necessária ser trabalhada. E aí é um papel do RH também fazer essas conscientizações, né? Cuidar disso, né? Porque, de novo, ele não impacta só a produtividade, ele impacta muitas vezes a vida, ele impacta muitas vezes o relacionamento, né? E ele vai impactar o resultado. Isso. E aí, quando a gente está falando do RH voltado para essa conscientização, acho que é importante a gente até tratar um pouquinho de saúde mental. Hoje, fala-se muito sobre saúde mental dentro das organizações. A gente tem, muitas vezes, a CIPAT, né, a Semana ali de Prevenção aos Acidentes, que a gente trabalha, inclusive, até aqui na FATD, muito sobre esse olhar mesmo de conscientização para a saúde mental, esse olhar mesmo de prevenção. Qual é o papel do RH quando ele precisa realmente criar essas estratégias para manter aquele colaborador saudável, realmente conscientizar ele? Como é que é esse papel ali? Eu acho que um papel é o cuidado, né? Eu acho que esse cuidar, ele é importante. E aí ele também está muito atrelado a essa mentalidade do RH ágil, né? Que eu preciso flexibilizar processos, eu preciso me adaptar a essa mudança, eu preciso conhecer e me aproximar, né? Porque isso vai agilizar que a informação ela chegue para que a gente tome a decisão. Hoje, a saúde mental ela tem sido pauta não só hoje, né, mas de uns anos para cá, principalmente pós-pandemia, né? Ele tem sido pauta muito importante das empresas. Recentemente saiu um projeto de lei, um incentivo ali às empresas que fazem ações que envolvem o cuidado com a saúde mental dos colaboradores, né? Inclusive sendo certificadas aí para poder ter como se fosse um certificado, um selo mesmo de empresa responsável, né? E eu acho que é bem interessante, né? Como se fosse um ESG de saúde mental ali, né? Eu acho que é bem importante porque mostra esse olhar para o impacto que isso tem, né? E esse cuidado com a saúde mental, essa atenção, porque quanto melhor esse colaborador estiver, mais resultado ele vai trazer, né? Então, a gente vai diminuir índices de atestado, né? Você tem lá o CID de saúde mental, né? Você vai diminuir essa saída desse colaborador dentro da empresa, né? Automaticamente, pessoas que às vezes têm essa dificuldade, que não estão bem consigo ou que estão com problemas familiares, ele vai impactar no relacionamento dessa pessoa com a outra pessoa, com o time do trabalho. Então você vai ter pessoas mais impacientes, você vai ter pessoas que às vezes não é proposital, às vezes não é nem perceptível, né? Mas ela causa um impacto às vezes negativo no ambiente de trabalho, né?
E aí o RH ele vai precisar olhar para isso. Então essa percepção, esse cuidado, essa conscientização, pensar ações. Aqui na FATD nós temos um programa que é o plantão psicológico, plantão de atendimento psicológico, né? Então são horas que a gente deixa disponível para os nossos clientes e se tem algum colaborador que às vezes está passando por um problema pessoal, não tem nada a ver com o trabalho, né? Mas nós não dá para separar, né? Antigamente, alguns bons anos atrás, né? Eu não era nascido, mas as pessoas falavam, não, precisa, falaram, eu ouvi falar, né? Que precisa separar o pessoal do profissional, né? Nós somos um ser humano só. Fazer essa separação é praticamente impossível. A gente consegue por meio de inteligência emocional, né? Por meio de o autocontrole, o autoconhecimento, você consegue minimizar esses impactos, né? Então eu consigo diminuir isso, né? Mas eu não vou conseguir a gente não tem um disjuntorzinho e fala, pronto, desliguei esse problema e liguei, né? Desliguei o modo de trabalho e liguei o modo pessoal, né? Não tem como. Então, esse RH, estando ali próximo, entendendo, observando, pensando as ações, ele vai conseguir auxiliar, né? Seja por meio de projetos, de processos como, por exemplo, eu comentei, né, o plantão psicológico, às vezes uma escuta, um movimento de contato que você, enquanto RH, vai chegar e vai conversar com essa pessoa para poder entender. Às vezes a gente não vai solucionar o problema dela, muitas vezes não, né? Mas o movimento de estar próximo, até direcionar a liderança, de falar, olha, a liderança, vamos mudar a rota, vamos replanejar isso aqui, né? Isso também é importante, né? Então é fundamental. Hoje em dia não tem como você separar e falar, não, a saúde mental, a saúde emocional do colaborador, ele não impacta no trabalho. Ele vai impactar, né? Impacta muito mais do que, às vezes, um processo mal estruturado, né? Porque o processo a gente vai lá, corrigiu, beleza, vai trazer o resultado, foi, né? Às vezes a pessoa, nem sempre a gente vai conseguir ter essa solução, né? E até pensando nesses desafios que a gente vai encontrar no RH com esse olhar realmente mais estratégico, como que você acha que a inovação ela é importante e como que eu consigo inovar? Que a gente está falando de fazer a roda de continuar girando de uma forma melhor. E aí, como é que eu desenvolvo essa inovação? A partir de informação. Eu sempre falo que a gente eu só consigo fazer algo diferente se eu penso diferente e se eu tenho informações diferentes, né? Então, a atualização constante, ela é fundamental, né? Não só para... A gente sempre fala muito da liderança, né? Os líderes precisam estar constantemente aprendendo e se desenvolvendo, porque cada hora é um desafio novo, né? O mundo muda muito rápido, né? Mas o RH estar atento às informações, ao que tem acontecido, isso vai trazer essas propostas, isso vai trazer ideias diferentes. Então, hoje a gente tem vários eventos que acontecem aí voltados para essa questão de o que tem surgido de novo no mercado de trabalho, o que tem surgido de novo, né, no mundo corporativo, ouvir pontos de vista diferentes, né? Então, quando eu tô ali e eu vou conversar com pessoas que às vezes de outro segmento, né? Então, trabalho na rede, no segmento varejista, por exemplo. Então, nós tivemos recentemente, né, o nosso podcast aqui com as duas gestoras de RH do varejo. Então, trabalho no setor varejista, mas em algum momento é importante que eu me conecte, que eu me converse com uma pessoa, por exemplo, da produção, da logística, né, dentro desse mesmo RH. Né? Porque aí, conforme eu tenho informações diferentes, eu consigo pensar diferente. Eu vou trazer aquela informação que eu captei lá de fora e vou olhar para cá e falar como é que eu adapto, como é que eu melhoro isso aqui, como é que eu trago uma coisa diferente, como é que eu inovo dentro dos nossos processos, né? E além da informação, eu pontuo também a questão do quanto que eu estou aberto para esse novo, né? Essa abertura para o novo, ela também é importante, né? Eu preciso estar atento, eu preciso querer, né? Então isso faz
muita diferença, muita diferença. E aí, trazendo agora para a sua experiência, Lara, eu queria que você trouxesse aqui para o pessoal o que você acha que é importante um gestor que trabalha mesmo nesse RH mais ágil, o que ele precisa ter de competência para que ele consiga desenvolver esse trabalho, na sua opinião? O que você acha que é importante? Olha, acho que a liderança ela é uma junção, né? São várias competências ali que a gente vai precisar constantemente estar atento, né? Eu brinco que são vários pratinhos girando aqui, constantemente a gente vai precisar trabalhar a nossa comunicação, constantemente a gente vai trabalhar a nossa organização, né? Mas eu acho que o principal, né, quando você fala de gestão, de liderança, é o olhar para o outro, né? É o olhar para o desenvolvimento da outra pessoa, né? É o olhar para desenvolver pessoas, porque o nosso trabalho, e por exemplo, quando eu faço os treinamentos para desenvolvimento de principalmente de novas lideranças, né? Eu sempre falo que quando a gente é um colaborador, um profissional, né, sem grandes responsabilidades, com a responsabilidade de cumprir o seu trabalho, de fazer bem feito o seu trabalho, é uma responsabilidade que ela é sua. Então você vai entrar, cumprir o seu horário, fazer bem feito o seu trabalho e ir embora, né? A partir do momento que você se torna gestor, o resultado do seu trabalho vem pelo resultado da outra pessoa, ele vem pelo resultado do seu time, né? E eu gosto bastante de uma frase do Tio Ben do Homem-Aranha, que ele fala lá em todos os filmes, né? Em todos os filmes, desenhos, que ele fala assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E a liderança, a gestão, ela é entre aspas, um poder, né? Tem algumas pessoas que vêm para a liderança por status, né? Balela, não dá muito certo, não. Não é nada disso. Veja bem, aquele famoso, né? O conto você conta. Mas é uma responsabilidade grande. Então, enquanto gestor ali, eu acho que o principal diferencial, a principal habilidade é esse olhar para essas pessoas, né? E aí, quando a gente tem um olhar para as pessoas, as outras habilidades que a gente vai precisar desenvolver, elas vão vir junto, né? Porque eu vou precisar entender que eu converso, a minha comunicação, por exemplo, a forma com que eu me comunico com você, ela é diferente da forma que eu precisa ser diferente da forma que eu comunico com o meu outro colaborador, né? As pessoas entendem de formas diferentes, né? Então, a partir do momento em que eu começo a entender isso, às vezes você, enquanto colaborador, tem uma dificuldade que a hora que eu me aproximo de você, eu vou conseguir trabalhar isso, né? Eu vou precisar desenvolver habilidades em mim, de ensino, eu vou precisar desenvolver habilidades de paciência, de comunicação, né? De servidão, e aí esse servidão é justamente isso, né? Tem um livro que eu acho muito gostoso quando a gente fala de liderança, que a gente fala que é a Bíblia da liderança, que é o Monge Executivo, né? É uma trilogia, e o último livro ele fala sobre liderança servidora, né? E ele traz muito isso, né? Que o papel desse líder, ele é o servir, ele é o desenvolver outras pessoas. Então, eu acho que a principal habilidade para que a gente consiga trabalhar nessa mudança, nessa velocidade, primeiro, desenvolver pessoas. Então, eu preciso estar perto de pessoas, eu preciso trabalhar com as pessoas que estão à minha volta, né? Ter esse olhar criterioso e entender que o mundo ele muda muito rápido, né? A gente fala muito da terminologia do mundo VUCA, né? Que agora já se transformou para o mundo Bunny, que fala que o mundo ele é um mundo frágil, ele é um mundo ansioso, ele é um mundo não linear, ele é um mundo incompreensível, né? E para eu me adaptar, não só enquanto liderança, mas o RH, né, que é esse estratégico dentro da empresa que está pulverizando para todas as áreas, eu preciso trazer algumas características, eu preciso estar atenta a como é que está esse mundo lá fora, para que quando chega dentro da empresa, eu tenha esses mecanismos, essas ferramentas, por meio de dados, que vai embasar as nossas tomadas de decisão, por meio do olhar do colaborador, que é quem vai trazer esse resultado, por meio do olhar do cliente, que é quem vai trazer o dinheiro para dentro da empresa, né? E por meio do desenvolvimento de novas pessoas, né? A marca empregadora,
tudo isso ele é um conjunto de coisas. E é até perfeito, a gente tá finalizando já, passa tão rápido, né? Que já coisa, passou. gente. Às vezes, a gente, trazendo aqui pra vocês, quando eu sento pra conversar com a Lara, às vezes a gente separou um tempinho muito curto pra conversar, quando a gente vê, vai embora, Já né, piscou, Lara? acabou. Vai, acabou. Papo bom é assim, a gente não vê a hora passar. Mas só pra a gente conseguir passar aqui, pra quem tá escutando a gente, legal, vou trabalhar num RH ágil, o que eu posso esperar e buscar colher no final? O que ele vai trazer pra mim? Desafios. Desafios, mudanças, exatamente. Mas ele é muito gostoso, né? Eu acho que você tem, até por essa característica de entregas curtas, né? Dessa velocidade das coisas, né? Dessa assertividade, você consegue ver mudanças, você consegue ver resultado de uma maneira muito mais palpável, de uma maneira rápida, né? De uma maneira que você consiga trazer assertividade. Né? Porque assim como eu falei que dados é o novo petróleo, tempo também. Né? A gente, eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho dia aqui que eu falo, meu Deus do céu, meu dia precisava ter umas 56 horas, né? Muito atrelado, como a gente já falou, a questão dos nossos vampiros de tempo, mas pela velocidade das coisas que acontecem, a quantidade de informação que nós recebemos, tudo isso muda a nossa percepção de tempo, né? Então, eu acho que essa satisfação de você conseguir implementar um projeto de melhoria, uma mudança, de você conseguir estar próximo das pessoas, né? De você ter esses feedbacks, porque dentro dessa metodologia, dessa mentalidade ágil, né? Dentro do RH, esse retorno, esse feedback, ele também é rápido, né? Porque fiz uma ação em 15 dias, em 20 dias, né, dependendo do tempo das nossas entregas, eu já consigo ir lá ver como é que tá esse resultado. Né? Deu certo, não deu certo, tá legal, não tá legal, aprendi isso, aprendi aquilo. Então, para quem quer trabalhar com o RH, eu acho que é fantástico, né? E para quem quer ainda trabalhar com seja na implementação, né, sair do RH mais engessado, mais tradicional, porque isso também não tem porte de empresa, tá? Então, mas é só empresa grande que tem o RH tradicional, é só empresa grande que tem o RH ágil, é só empresa pequena que tem... Dá para ser feito em todo e qualquer lugar? Sim, né? Porque aí a gente não tá falando de faturamento, eu não tô falando de quantidade de pessoas, eu tô falando de mentalidade, né? O quanto que a gente está aberto, o quanto que eu estou olhando para os processos, trabalhando essa flexibilidade, trabalhando a comunicação. Então, para quem vai, seja mudar, né, trazer essa mentalidade mais ágil para o trabalho, né, seja para quem vai ingressar, para quem está querendo, minha empresa às vezes é mais engessada e eu quero trazer um pouco mais dessa mentalidade, dessa agilidade, de tudo isso, né? Primeiro a gente pode ajudar, né? Enquanto a FATD conseguimos auxiliar nesse processo, né? Mas principalmente essa abertura. Eu acho que eu preciso estar atento, o quanto que eu estou aberto, o quanto que eu estou disposto, né? Olhar para os processos, e eu acho que é esperar essa recompensa constante, né? Porque são desafios constantes, mas também são recompensas constantes. No final, vale a pena. Vale, com certeza. Vale, gente. Eu sou usuária, tá bom? Desse RH ágil e uma gestão voltada para esse RH e experiência até minha mesmo pessoal. É outra vida. E acho que a Lari pode confirmar aqui que muitas vezes a gente chega muito engessado, muito preocupado mesmo quando a gente vem desse RH mais tradicional e é um mundo totalmente novo. E eu acho que a liberdade de criatividade que a gente acaba desenvolvendo através dessa abertura que o RH ágil fornece pra gente é sensacional. O desenvolvimento da empresa, da organização em si, ele é doido, né? Como isso dá autonomia, né? Você consegue, óbvio que não é, a gente sempre, esse cuidado, né? De confundir a liberdade com a libertinagem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas eu consigo dar autonomia, eu consigo organizar o processo, trago essas pessoas para perto, né? Elas se sentem pertencentes ao processo. Por isso que eu finalizo aqui, acho que a gente já deve dar nosso tempo, né? Mas eu acho que os dados, eles são importantes, né? Você conseguir medir qual é o retorno que você está dando para a empresa, né? O setor de RH, ele precisa ter essa, como a gente falou, da produtividade, do engajamento da equipe, né, da retenção desses talentos. Então, quanto mais estruturado o setor for
para olhar estrategicamente para esses indicadores, né? Então, o quanto que a gente aplica em treinamento e desenvolvimento? Né? Quantas pessoas participam do treinamento? Né? Como é que está o turnover? Como é que está o absenteísmo? Ou seja, como é que está a rotatividade? Como é que está as pessoas, a quantidade de atestados, de horas ausentes dos nossos colaboradores dentro da empresa? Tudo isso ele vai facilitar com que você consiga dar autonomia, com que você consiga dar protagonismo para a equipe, né? E aí os resultados, eles acabam sendo consequências. E Lari, eu gosto de RH, eu quero desenvolver isso, eu quero me desenvolver pessoalmente, voltado mesmo para esse RH. Tem algum livro, filme ou até série, você comentou algum já, mas tem algum que você fala, olha, isso aqui muda a mentalidade, isso aqui vai ajudar muito nesse desenvolvimento voltado mesmo para o RH. Tem alguma indicação que você faria? Eu acho que tudo acaba envolvendo o RH, né? Eu acho que tudo ele acaba transitando, né? Como a gente fala de RH, a gente sempre fala de pessoas, né? Então, automaticamente, aquilo que eu consumo de filme, de livro, ele acaba sendo informações, acaba contribuindo, exato, ele acaba contribuindo para que eu consiga ter uma percepção, um olhar diferente, né? Quando eu falei desse momento, né, que hoje em dia a gente não consegue mais desligar essa chavinha, né, ligar essa chavinha do pessoal e do profissional, tem uma série que chama Ruptura. Ela tá acho que não dá pra falar, mas eu não lembro agora, acho que tá na Apple TV, se não me engano. E aí a Ruptura, ele fala de um profissional em que ele tem a vida dele, né, e quando ele entra na empresa é feito como se fosse um procedimento no cérebro, em que quando ele entra na empresa, ele esquece quem ele é lá fora, né? E quando ele sai da empresa, a mesma coisa. Ele esquece tudo que acontece dentro do dia a dia, né? É óbvio que na série vai trazendo algumas questões ali também, né? Mas é interessante porque ele traz esse olhar de que, será que a gente consegue realmente apagar? Né? Será que eu consigo realmente? E aí mostra algumas insatisfações da vida pessoal, mostra insatisfações do trabalho. Ele tem um relacionamento ali com os pares de trabalho, né? Que são pessoas que não conhecem fora da empresa, então às vezes não tem esse vínculo, né? E aí eles tentam de alguma forma criar um vínculo profissional e você tem gestões ali que tem alguns comportamentos que são melhores, uns comportamentos que não são tão legais. Então acho que ele dá um panorama bem legal, né? E também tem um livro da Carol Dweck que chama Mindset, né? E esse livro ele é muito interessante, porque quando a gente está falando de sair, né, ter essa mentalidade mais ágil, essa mentalidade aberta para o desenvolvimento, flexível e tal, esse livro ele é muito legal. A Carol é uma psicóloga norte-americana, né, escritora, dá aula em Harvard, e ela traz muito o quanto que o mindset, ou seja, a nossa mentalidade, a forma com que eu penso, ele impacta nos nossos relacionamentos, ele impacta na forma com que eu faço. Então, acho que fica aí a dica de Ruptura e do livro Mindset. Legal. Lari, muito obrigada pela sua participação. Nossa, quero uma parte 2 já, pra gente trazer algumas coisas a mais aqui da FATD. Mas, lembrando da FATD, dos nossos programas, procurem saber. Vai estar aparecendo para vocês as nossas redes sociais. Nos sigam, consumam os nossos conteúdos que são muito interessantes e muito importantes, como eu já falei, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E assim como a Lari, você vai encontrar ela aqui através da FATD, através do nosso serviço. Ótima profissional, inclusive, aí vai aqui o meu feedback para minha gestora. Muito bom, Lari, trabalhar com você, muito legal mesmo, conhecer muito mais sobre a RH, você falando é incrível, que isso. E agradecer você também pela participação, pela sua presença, pelo tempo que você está assistindo. Não deixe de nos acompanhar, então, nas próximas semanas, nos próximos podcasts aqui comigo, e sempre um convidado muito especial, falando de temas riquíssimos que com certeza vai acrescentar na sua vida. Lari, de novo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E você, a gente se vê na próxima, tá bom? Passa suas redes sociais para o pessoal te seguir também, conhecer mais sobre você. Perfeito. Meu LinkedIn, Larissa Rodrigues, então acessando ali a página da FATD também, tá lá, né, dentro dos profissionais.
E meu Instagram que tá como Lari mesmo, bem simples. As redes sociais da Lari vão aparecer também aqui pra você. E lá no comentário, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa pra Larissa, pergunta, a gente aproveita, absorve esse conhecimento. Deixa aqui embaixo que a gente com certeza vai dar uma atenção aí pra você. Muito obrigada novamente pela participação de todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado.